noite. Antes de trazer a mensagem, eu quero agradecer ao Instituto de Formação, professor Carlos Camacho, ao CIEP 128, em nome da Primeira Igreja Batista em Magé, por ter nos escolhido para recebê-los nesse período de festa. E eu falo isso em nome do nosso pastor Luiz Antônio, em nome do nosso vice-presidente, nosso diácono irmão Toninho, quase que eu te levei a pastor, viu, Toninho? Vice-presidente da nossa igreja. Recebê-los é um privilégio para nós. Nós agradecemos a Deus por recebê-los aqui nesse período de festa. Vocês poderiam escolher qualquer outra igreja, mas escolheram a nossa igreja. E nós louvamos a Deus por essa escolha, porque sabemos o quão importante é dedicar ao Senhor toda a honra e toda a glória. E esse momento de passagem, ou seja, saindo do ensino médio, indo para a universidade ou indo para a docência infantil aí, em concursos públicos, etc., é uma fase de extrema importância na vida de vocês. E nós ficamos muito contentes, muito alegres por recebê-los aqui nessa noite. A gratidão é nossa. Sem mais delongas, eu quero convidá-los, porque estão todos se abanando, né? Acho que o calor pegou todo mundo. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo de número 6, e eu acho que esse texto é o texto mais conhecido da palavra do Senhor, todavia é o menos praticado da palavra do Senhor. Mateus capítulo 6, versos 33 e 34. Essa é uma noite de festa e vocês vieram aqui e estão tributando honra ao Senhor, mas tributar honra ao Senhor requer também fazer o que diz esse texto. Mateus capítulo 6, versos 33 e 34, nos diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e fale aos nossos corações. Formandas, professores, funcionários, membros desta igreja, de outras igrejas, que estão aqui nesta noite, tributando ao Senhor toda a honra e toda a glória pelo caminho que percorreram até aqui. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Eu sou apaixonado por esse texto, porque ele retrata não só um ensino, mas retrata o ensino do maior professor que já existiu, usando aí o título de um livro. O maior de todos os professores, o melhor de todos os docentes, o mais prático de todos aqueles que se propuseram a ensinar. Nenhum deles, nem Piaget, nem Vygotsky, nem nenhum outro desses, Paulo Freire, chega aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, grande professor e ensinador. E eu gosto desse texto, porque esse texto é a grande aula inaugural que o Senhor Jesus dá pelo seu reino, inaugurando o seu reino na terra. E eu pensei que este texto de aula inaugural, porque é o Sermão da Montanha, quando Jesus de fato e de direito inicia seu ministério aqui na terra, seria de muita relevância para aqueles que estão de alguma forma encerrando um ciclo, e um ciclo de quem se propõe a ser um docente, a ser um professor, a ser um educador. Nós vivemos numa sociedade de consumo. Nós, infelizmente, não somos mais aquilo que somos. Nós somos aquilo que temos ou somos aquilo que podemos ter. As pessoas nos medem por aquilo que nós podemos oferecer a essas pessoas. Vivemos na luta incessante pelo ter, e muitas vezes isso acontece em detrimento do ser.
E quando eu falo para uma turma de formandos, e eu queria daqui a pouco conhecer quem são os formandos, quem são os parentes, eu vou fazer isso daqui a pouco. Quando eu falo para uma turma de profissionais, porque a partir de agora, ou a partir do dia 18, vocês serão profissionais. Serão pessoas que usarão de todas as ferramentas que ao longo desses 4 anos, ainda são 4 anos, 4 anos de formação docente, ou 3 anos integral, como é o caso da Bia e de outras pessoas. Ao longo desses 4 anos, todas essas ferramentas que vocês adquiriram é para que vocês sejam profissionais. Todas essas ferramentas. E a grande questão é, que tipo de profissional eu vou ser? Eu acredito que vocês que estão aqui esta noite, eu acredito que só de formandos deve ter um grupo muito maior. Mas se vocês vieram aqui essa noite, porque vocês entendem que não são formandos quaisquer. Vocês são formandos, professores, docentes, que têm uma missão muito maior do que ensinar A, E, I, O, U ou o beabá para crianças, jovens, adolescentes ou adultos. Vocês têm um ministério a cumprir. Vocês foram chamados por Deus para o exercício do ministério. E ser professor é dom. Efésios diz isso. Uns são chamados para professores e mestres. E a pergunta que eu quero fazer a vocês nesta noite é: para que ou por que ou para quem eu vou usar o ministério que Deus me deu? Nessa sociedade de consumo, nós buscamos o ter e somos chamados por Jesus para ser. Que tipo de professor você quer ser? E esse texto ele é fantástico porque ele nos ensina pelo menos 3 verdades que fazem da nossa caminhada cristã, da nossa caminhada como profissionais, da nossa caminhada como docentes, da nossa caminhada como servos e servas do Senhor, algo muito mais prazeroso, muito mais proveitoso, nem sempre mais fácil, mas com certeza mais abençoados e guardados pelo Senhor. E a primeira delas está aí no versículo 33 de Mateus 6, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Muitas vezes nós achamos que buscar primeiro o reino de Deus é estar todos os domingos frequentando as nossas igrejas. É estarmos todas as semanas em alguma atividade do nosso grupo religioso, e não é. Buscar primeiro o reino de Deus é buscar os valores desse reino. Não é ser um professor qualquer. A sua missão enquanto docente não é ensinar A, E, I, O, U. Porque ensinar A, E, I, O, U, o Google faz. A sua missão como professor não é usar das ferramentas que a didática lhe deu, lhe proporcionou, para fazer de alguém um letrado. Você como professor não foi chamado para ser um informante. Porque informação o William Bonner dá com muito mais classe que todos nós. A Fátima Bernardes, agora nunca está péssima naquele programa, mas ela dava boas informações. Nós não fomos chamados para sermos informantes. Nós fomos chamados para ser formadores. O professor é um forjador. Forjador de caráter. Porque você tem que ser exemplo para os seus alunos. Forjador de personalidades. Acreditem, os alunos vão copiar aquilo que vocês estão fazendo. Vocês são formadores de opinião. As pessoas vão repetir aquilo que vocês dizem em sala de aula. Pelo menos nos primeiros segmentos da caminhada. Se vocês seguirem mais um pouquinho e entrarem numa pós-graduação, num mestrado, num doutorado, vocês vão ser lidos
por pessoas que vocês nunca vão conhecer. E aquilo que vocês disserem, aquilo que vocês ensinarem, vai mudar a vida de muita gente. Eu gosto de comparar a função pastoral com a função docente. E tenho o privilégio de exercer as duas. Porque do mesmo jeito que as ovelhas ouvem o pastor, os alunos ouvem os professores. E vocês são gente desse tipo. Pelo menos deveria ser assim, né? Vocês são gente desse tipo. Pessoas que vão estar como referência para um grupo de pessoas em formação. E meus amados, se vocês não buscarem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, vocês serão péssimos professores. Vocês podem ser excelentes didáticos. Vocês podem ser excelentes teóricos. Mas nunca exercerão o ministério docente que Deus tem para vocês. E eu estou falando para um grupo de pessoas que se propõem a exaltar ao Senhor, porque entendem que chegaram onde chegaram, porque Ele foi o grande condutor dos seus passos até aqui. Vocês não são pessoas quaisquer. Vocês são referência, e a referência que vocês devem dar é a referência de alguém que busca, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. É exercer o seu ministério como professor, seja numa creche, seja numa escola do primeiro segmento, seja numa universidade, mas fazer isto como quem tem paixão pelo que está fazendo. Como quem vibra pelo que está ensinando. Como quem é apaixonado por aquilo que Deus te chamou para fazer. Como quem entende que ser professor é muito mais do que estar diante de uma classe passando um conteúdo previamente proposto por uma escola ou por uma orientadora pedagógica. Ser professor é exercer um dom de Deus. Um dom que foi dado por Deus sobre a vida de vocês. Isso é ser professor. O professor tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, não só porque deve, mas porque crê piamente que todas as coisas serão acrescentadas. Eu tenho certeza que nenhum de vocês escolheu ser professor pelo bom salário que vão receber. Tenho certeza disso. Também tenho certeza que nenhum de vocês escolheu ser professor porque gosta de corrigir pilhas de provas e trabalhos. Porque gostam de aturar pessoas como vocês eram até 2 semanas atrás. Como eu era até 2 semanas atrás também. Pouco tempo. Muito pouco tempo. Eu tenho certeza disso. Vocês escolheram ser professores porque acreditam que esse negócio dá certo, porque acreditam que vocês são importantes, não para o futuro da nação, mas para o agora, para o ontem. É só entrar no Facebook, vocês vão ver como o mundo precisa de professores. E eu faço questão de ser, né, Bia, professor no Facebook. Porque não dá para viver como pedra bruta, e professor é aquele que vai lapidar essa pedra bruta. E se você tiver consciência de ministério, você vai fazer da sua docência, da sua prática docente, um ministério poderoso nas mãos do Senhor por onde quer que você passar. Mas para isso é necessário buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Uma segunda verdade que esse texto apresenta é a de não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Eu estou falando para um grupo de formandos, de professores, mas também estou falando para um grupo de jovens. Se tem uma coisa que nós somos, nós jovens somos, é impaciente. A nossa impaciência normalmente atrapalha aquilo que nós queremos fazer, que alguém quer fazer, e até aquilo que Deus quer fazer.
em nossa vida e em nosso ministério. Ao mesmo tempo que vocês têm sobre o lombo de vocês a responsabilidade de serem educadores, vocês também têm sobre os ombros de vocês 18, 16, 17, porque para mim 17 anos nem devia estar namorando, mas eu não sei por que questão, não é? Eu estou implicando com a minha sobrinha que está ali com o namorado dela, não sei fazendo o quê, mas eles deviam estar separados, mas enfim. Estou querendo me desconcentrar, vou olhar para cá para ficar melhor. Vocês têm 17 anos, 18 anos, e têm que lidar com todas as inquietudes de quem tem 17 anos. Tem que lidar com todas as implicações de uma idade onde tudo muda o tempo todo. Onde as certezas de ontem nunca serão certeza novamente. Onde os status de relacionamento no Facebook mudam a cada semana. Onde o eu te amo e o eu te odeio estão tão próximos que quase não se dissolvem, quase não conseguem saber quem é quem. E a orientação bíblica para vocês, meus queridos formandos, é justamente essa. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Isso é descansar no Senhor. Não estou falando que você não tenha que se planejar, e vocês aprenderam que planejar é fundamental para um professor. Aqueles que já estão trabalhando já têm que apresentar o projeto pedagógico para 2013. Tem que saber o que vai ensinar em dezembro de 2013. Não estou falando disso. Eu estou dizendo que os seus planos, se não forem estabelecidos diante do Senhor, são um caminho muito provável de frustração, de derrota, de cansaço, de enfado, de desânimo, porque você não pode fazer absolutamente nada sozinho, porque Jesus disse: eu sem o Pai absolutamente nada poderei fazer. Vocês estão no auge da inquietude de vocês, o coração vibrando o tempo todo, as emoções à flor da pele. Mas a orientação bíblica para você nessa noite é: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Nenhum de nós pode acrescentar um só côvado à nossa estatura. Se pudesse, eu juro que eu teria pelo menos 30 centímetros a mais. Nenhum de nós pode acrescentar um dia à nossa vida, porque senão eu queria viver igual Niemeyer, pelo menos 104 anos. Nenhum de nós pode mudar absolutamente nada do que vai acontecer amanhã, porque a Bíblia é clara: o amanhã não nos pertence. A única coisa que podemos fazer para que o amanhã seja um pouco melhor é ter a certeza que não só o meu amanhã, mas toda a minha vida está guardada no Senhor, está segura no Senhor, está firme no Senhor. Não importa qual salário que eu vou ter, não importa quantas turmas eu vou ter que dar aula para que eu possa no final do mês respirar, não importa quantos projetos políticos pedagógicos eu tenho que entregar por ano, ou por mês, ou por trimestre, não importa quantas turmas e quantos Andrés tenho nessas turmas. Eu era terrível quando aluno, e ainda sou. Amados, se a tua vida não estiver guardada no Senhor, você pode ser PhD em qualquer coisa, que seu futuro não faz o menor sentido. Você pode ser doutor, pós-doutor, reitor da maior universidade do mundo. Mas se a sua vida não estiver centrada no Senhor Jesus, você viveu toda a sua vida em vão. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o amanhã não lhe pertence. Basta a cada dia seu próprio mal. Quando não fazemos isso, somos eternos frustrados. Criamos expectativas sobre coisas, criamos expectativas sobre pessoas, criamos expectativas sobre instituições, e aqui eu estou falando de escola, eu estou falando de governo, eu estou falando de igreja. Criamos todas as nossas expectativas em coisas e nos frustramos.
Porque absolutamente nada pode nos dar segurança. Porque se segurança fosse sinônimo de segurança, nos presídios não se controlaria tantas guerras e tantas mortes e tantos assassinatos e tantos outros crimes que se controla de dentro dos presídios de segurança máxima. Se segurança fosse sinônimo de segurança, policial não morria em carro blindado. Se segurança fosse segurança, a juíza Patrícia Cioli estava viva. Não existe segurança sem o Senhor Jesus. E é por isso que você tem que buscar primeiro o reino de Deus em tudo aquilo que você fizer e descansar no Senhor, porque basta a cada dia o seu próprio mal. Não viva o amanhã antes do hoje terminar. Planeje, se guarde, se prepare, mas não crie expectativa sobre as coisas que não estão sob o seu controle. A única pessoa que é digna das nossas expectativas é o Senhor Jesus, porque Ele nunca frustrará as nossas expectativas. Ele pode frustrar a nossa vontade, mas nunca as nossas expectativas, porque a nossa vontade pode dizer não, mas a expectativa que temos é de que Ele tenha o bom, o agradável e o perfeito para cada um de nós. E essas expectativas Ele nunca vai frustrar, porque por mais que aquilo que Ele esteja preparando para mim e para você seja contra a minha vontade, seja contra a sua vontade, sempre será bom, agradável e perfeito, porque Deus é bom, agradável e perfeito. Qual é o foco da sua vida? O que você tem buscado? E eu quero encerrar esse momento de pura reflexão, dizendo que, repetindo, que você deve buscar o reino de Deus em primeiro lugar, que você deve descansar no Senhor e não se inquietar com o amanhã. Mas para mim, o que esse texto tem de fundamental para você professor, para você funcionário, para você aluno, para você membro aqui da igreja, de qualquer outro lugar, convidado, parente, é a busca. A busca. Quando nós buscamos alguma coisa, nós pensamos em resultados. Vocês, quando se matricularam no Carlos Camacho, mudaram de sede pelo menos 3 vezes nos últimos 4 anos. Quando vocês buscaram nos seus professores o amparo, a orientação, para serem professores também. Quando vocês buscaram nos seus colegas grupos de estudo, grupos de pesquisa, quando vocês buscaram o conhecimento, vocês tinham o objetivo de no dia 18 vestirem aquela roupa preta que é quente demais, apertada demais, com aquele chapeuzinho que esquenta para dedéu. Mas vocês vão estar dentro daquela roupa quente sorrindo porque alcançaram o objetivo de vocês. Mas nem sempre isso será possível. A Bíblia diz que o coração do homem pode traçar muitos planos, mas é o Senhor quem dirige os seus passos. Eu tinha muitos objetivos. Nós temos muitos objetivos. Mas nem todos esses objetivos foram alcançados, porque esses objetivos não eram para nós. Mas nós aprendemos não só com os resultados, nós aprendemos pelo caminho que percorremos para chegar no resultado. Vocês não aprenderam a ser professores porque alguém com a autoridade do Estado, com a autoridade da instituição, vai chancelar sobre vocês o grau de docentes. Vocês aprenderam a ser professores ao longo da caminhada de vocês. De 4 anos. De muito inverno, frio, levantando 7 horas da manhã. De muitas tardes quentes como a de hoje,
enfiado naquele uniforme quente do instituto, fazendo trabalhos e pesquisas. De muitas madrugadas pesquisando no Google e no Wikipédia aquilo que vocês iam entregar para o professor no dia seguinte. Tudo isso fez parte do crescimento de vocês. Todas as perdas que vocês tiveram ao longo desse caminho, todas as alegrias, todas as frustrações, todas as decepções, todos aqueles que Deus acrescentou na caminhada de vocês, todos aqueles que Deus tirou da caminhada de vocês, todos os professores, todas as tias da cozinha, da cantina ou do portão, todos os prédios que vocês passaram ao longo desses 4 anos, tudo isso contribuiu para que vocês hoje estivessem aqui. Eu gosto de Moisés. Moisés recebeu de Deus a promessa de que ele conduziria o povo a uma terra prometida, a uma terra onde manaria leite e mel. Moisés, você vai para lá e vai conduzir o meu povo. E a Bíblia mostra que Moisés não chegou nesta terra. Ele olha e morre. Isso não mudou nada. Porque Moisés pode não ter alcançado o objetivo que ele tinha no coração dele. Mas durante a caminhada, ele se tornou o maior líder que o Antigo Testamento viu. A pessoa mais influente do Antigo Testamento. O primeiro legislador que a história reconhece. O primeiro administrador que a história reconhece. O que fez de Moisés ser Moisés não foi ter entrado na terra prometida. O que fez de Moisés ser Moisés foram os 40 e depois mais 40 anos que ele passou no deserto, aturando aquele povo insuportável, aquele sol escaldante. Mas mesmo diante do povo insuportável, mesmo diante do sol escaldante, Moisés também experimentou de dia o cuidado do Senhor com uma nuvem, à noite o cuidado do Senhor com uma coluna de fogo. Em todo o tempo, Moisés experimentou o Senhor. Seja qual for a caminhada que Deus tem proposto para a sua vida, para a sua carreira profissional, ainda que os seus objetivos não sejam alcançados, aprenda a buscá-los diante do Senhor. Aprenda a buscá-los experimentando o cuidado do Senhor. Aprenda a experimentá-los percebendo, vendo e manifestando a glória do Senhor. Porque vocês não são professores quaisquer. Vocês são ministros de Deus, embaixadores de Cristo. E por onde quer que vocês passem, vocês serão referência. Façam valer aquilo que Deus plantou no coração de vocês. Faça valer o chamado que Deus tem para a vida de vocês. Façam valer o ministério que Deus colocou na mão de vocês. Que Deus os abençoe e que por onde quer que vocês passem, professores, professoras, sejam referência. Porque o Deus que os chamou é a nossa referência. Ao olhar para vocês, verão muito mais do que formados num curso de normalista. Verão servos e servas do Senhor que entendem que o chamado que Deus tem para vocês é muito mais relevante do que qualquer salário, qualquer gratificação, qualquer, como é que é o nome, né? Fundef, Fundeb, que as prefeituras não repassam há alguns anos. Tudo isso é irrelevante, porque Deus os chamou para ser ministros dele, por onde quer que vocês passem. Deus os abençoe, Deus os guarde, e Deus os sustente nessa caminhada que começa agora
e que termina o dia em que Ele mesmo os chamar para junto dele. Vamos orar ao Senhor? Vamos orar ao Senhor. Depois eu vou passar a palavra à diretora. E antes, nós vamos encerrar despedindo-nos deste culto. Quero convidá-los a ficar de pé. Vamos agradecer ao Senhor por esses momentos preciosos que passamos junto dele. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, te exaltamos, porque estão aqui nessa noite jovens, homens e mulheres chamados por ti para exercerem o magistério. Pessoas que foram convocadas pelo Senhor para serem ministros da tua palavra por onde quer que eles passem. Que eles sejam muito mais do que informantes, mas que eles sejam formadores. Ó Deus, que eles usem de todas as ferramentas que a pedagogia pôde proporcionar-lhes para serem referência daqueles que o Senhor mesmo colocar sob a autoridade deles. Senhor, que eles nunca usem da posição de professor para benefício próprio, que sempre seja um ministério voltado para o outro, voltado para aquele que quer aprender, que necessita aprender. Que eles experimentem, Senhor, ao longo da dura caminhada, o teu amparo, o teu cuidado, o teu sustento. Senhor, que os teus filhos busquem em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, crendo que todas as outras coisas é o Senhor mesmo quem irá acrescentar. Senhor, que esses corações jovens, cheios de dúvidas, cheios de incertezas, mas também cheios de certezas muitas vezes tolas, sejam guardados por ti. Que nessas mentes e que nesses corações esteja sempre o teu Espírito como árbitro e como Senhor. Que eles consigam descansar quando todas as circunstâncias disserem o contrário, que eles vivam a dimensão do teu amor, da tua graça, da tua fidelidade, do teu cuidado. E, ó Deus, que eles caminhem e que na busca que os teus filhos vão fazer a partir de agora, eles estejam sempre contando com a nuvem do Senhor nos dias do sol quente, com as colunas de fogo nos dias e nas noites frias, geladas dos nossos corações. Mas que em todas as coisas o teu nome seja glorificado para todo sempre. Guarde essas almas, guarde essas vidas, guarde esses corações. Abençoe-os em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, vou convidar a diretora para dar a sua saudação final. Depois nós vamos conhecer, a senhora pode fazer isso, né? Nos fazer conhecer quem são os formandos, quem são os professores. Posso fazer essa gracinha aqui? Obrigado. Eu quero conhecer os formandos da turma de 2012 do Instituto de Educação Professor Carlos Camacho e do CIEP 128. Todos os formandos, fiquem de pé, por favor. Todos eles. Igreja, esses são os formandos de 2012. Alguns vermelhos, não sei porquê. Com vergonha, obrigado por ir sentar. Quero convidar agora os professores, todos aqueles que participaram dessa caminhada desses alunos. Alguns deles são membros aqui da igreja, Mônica, Rosilane, Deus abençoe, Neuzeli, Deus abençoe vocês também. Quero conhecer agora os funcionários do Instituto e do CIEP, irmã Angélica, outros. Obrigado pela presença de vocês, um carinho. Eu acho que é só. Familiares também, os familiares dos nossos formandos. Cadê os familiares? Podem ficar de pé, mãe, pai, sobrinho, tio, eu. É muito bom tê-los aqui. É muito bom tê-los aqui. É muito bom para essa igreja receber essa grande festa de louvor ao Senhor. E nós agradecemos mais uma vez, viu? Pelo carinho de vocês para conosco. Vou deixar a senhora falar, senão eu vou ficar aqui até de manhã. E depois a gente ora encerrando esse culto.
Nós queremos agradecer, né, ao pastor André por ter trazido nesta noite